também, mas é mais perto, é perto de Cusco, dá para ir de carro de Cusco até essa região aí. Né? Mas o Peru tem outras regiões, além de Morato inteiro, que os incas fizeram esse tipo de experimentação. Né? Quando o pessoal fala em Machu Picchu, por exemplo, Machu Picchu era a região onde ficava mais ou menos o pessoal nobre dos incas lá, né? E as áreas de cultivo lá eram pequenas, era importado o alimento para Machu Picchu. E saía muito dessas regiões, onde eles cultivavam e faziam suas experimentações. Né? Então, aí teve o início, aí dentro dessa domesticação de plantas nas diferentes regiões do mundo, né, o Império Azteca é o que chama muita atenção, porque é exatamente na região do México, que na verdade ela pega um pouco também da Guatemala, que começou a domesticação das plantas. Não, aí você vê o milho, porque ficou muito famosa a domesticação do milho pelos astecas e pelos incas, né? Os toltecas, os olmecas também trabalharam muito com milho, né? A partir desse material chamado teosinte. O teosinte é exatamente esse aqui, ó. E tinha grãos bem pequenos, é uma forragem. É como se fosse uma... Então, esse teosinte, ele não depende do homem para sobreviver. Tem espiga? São espiguetas. Isso aqui é uma espigueta do teosinte, aqui é grãos, né, do teosinte, né? Bem individualizado. Quando começou a domesticação, aqui já entrou a transição do teosinte, ó, começou a aumentar o número de grãos, o tamanho dos grãos, até chegar no atual milho. Né? E aí, então, você olhando isso aqui, quando você começa a olhar isso aqui são raças diferentes de milho, oriundas de diferentes regiões do México e de diferentes culturas. Por exemplo, os maias, eles ficavam muito mais nas regiões baixas do México, e os astecas nas regiões mais altas. Né? Isso deu uma diversidade genética muito grande. Mas aí tem uma diversidade, por que tem esse tipo de milho? Será que ele tem algum tipo de uso especial? E aí que vem a grande questão, porque nós estamos tratando de populações de 1000 anos, 2000 anos atrás. Então, essa é uma questão muito interessante, porque como que há 2000 anos atrás, na domesticação das plantas, surgindo essa diversidade, que tipo de uso que eles faziam? Então, isso é uma curiosidade. E aí, então, você vê, aqui tem um pouco do domínio dos astecas, do Império Azteca, aqui estão acho que os maias estão aqui, né? Então, como eles que deram a entrada, junto com as comunidades chamadas Xibichas, na verdade escreve Xibichas, né? Mas vamos falar Xibichas, que é melhor, né? Entraram na América Central. E da América Central chegaram junto com os incas na região da América do Sul. Para chegar no Brasil, pelos próprios incas, descendo a região andina, foi quando encontraram os guaranis, os tupi-guaranis, que começaram a difusão do milho dentro do Brasil. Né? Agora, aqui tem uma coisa que chama muita atenção. Olha só, essa aqui é o ponto-chave, que eu chamo... É o ponto-chave que eu chamo da cultura asteca, inca, maias, toltecas, olmecas. Foi exatamente como que os astecas trabalhavam com o milho. Eles não trabalhavam só com milho. Aqui, ó. Aqui é diversidade de milho, diversidade de feijão, diversidade de abóbora. Então, se você olhar o início da domesticação pelo Império Azteca, tinha uma grande ênfase na diversidade genética. Isso aí era algo muito interessante dentro da concepção da cultura azteca. Outro detalhe interessante era o uso dessa diversidade genética. Você vê, aqui está os tacos, aqui uma sopa de feijão com abóbora, aqui as festividades, as questões religiosas, culturais,
todas na adoração dos seus cultivos, dos seus plantios, das suas colheitas. A questão das pirâmides que tem lá no México, da pirâmide do Sol, da Lua, eram muito para entrega para o Deus do Sol. Não sei se você sabe, quando eles tinham uma colheita muito boa de maíz, de milho, eles levavam uma virgem lá para o topo da pirâmide do Sol, tiravam o coração dela para entregar para a deusa do maíz, a deusa do maíz. Isso foi há 2000 anos atrás, isso não tem mais hoje não, viu? Não eram carnívoros, Né? Não é mais. Então isso aí eram festividades, eram trocas, esses aspectos culturais. Mas é uma parte mais brava, né? Mas faz parte da cultura deles. Mas olha esse prato aqui no meio. Isso é um prato, é uma sopa, né? Com feijão, abóbora. Um detalhe também interessante. Detalhe interessante que estava falando, acho que o Neto, logo no início aí da questão alimentar. Né? Aqui você tem, olha como que eles sabiam que a abóbora com feijão e com milho te dava a dieta perfeita para a sua alimentação, em termos de vitaminas, de proteínas, de carboidratos, de lipídios. Né? Era totalmente equilibrada essa dieta deles, em função dessa diversidade que eles trabalhavam. Ainda tinha o chile, as pimentas, né, que eles usavam também muito nesses processos e que também eram antioxidantes, tinha uma relação muito interessante nesse processo. Então aqui, voltando o slide anterior, olha só, eles davam ênfase na diversidade genética, aí desce aqui, ênfase no uso, manifestações culturais, religiosas e outros. Então, aquela diversidade genética está relacionada com o uso e está relacionada com o sistema de cultivos. Olha só o que os astecas faziam. Eles começaram. Isso aí é um sistema agroecológico, viu? A milpa é um agroecossistema mesoamericano cujos principais componentes produtivos são milho, feijão e abóbora, chamado os três irmãos, complementados com o chile, que é a pimenta, em algumas regiões. O chile tinha uma função, a pimenta tinha uma função interessante nesse processo, que é do equilíbrio biológico, controle biológico também. Antibiótico. Controle biológico do plantio das pragas que poderiam estar envolvidas aqui, como também era utilizada como medicinal, antibiótico, mas também é um depositário muito grande de complexo B, vitamina A, D. Então eles tinham esse tipo de trabalho. Tanto é que até hoje na cultura mexicana, vocês vão lá, a pimenta faz parte do processo lá total. Tinha uma hora lá que eu estava no México e não aguentava mais da pimentada, pedi unos tosteques de queso. Falei, um queijo quente. Queijo quente é queijo quente, né? Aí eu pego, chegou o queijo quente para mim, putz, que maravilha. Pá, mordi pimenta, tinha uma pimenta, tinha um chile no meio, nem embaixo, você não conseguia ver no queijo quente. Não tinha jeito de fugir dela, não. Milpa é fantástica. Milpa. Então, aí você vê, ênfase no sistema de cultivo e manejo dos agroecossistemas. Olha só, eles pegaram exatamente ênfase na diversidade, no uso e no sistema de cultivo. Isso há 2000 anos atrás é que foi feito o conceito da agrobiodiversidade. Porque é isso o conceito da agrobiodiversidade. A diversidade entre e dentro espécies que se relaciona com o conhecimento tradicional, a questão do uso, da gastronomia local, né, do artesanato, das manifestações religiosas e todos os outros aspectos culturais, e os múltiplos agroecossistemas, sistemas de diferentes sistemas de cultivo. Então, essa relação de sistemas de cultivo, diversidade entre e dentro de espécies, o que é a diversidade entre espécies? É a diversidade entre milho, abóbora, feijão,
dentro da espécie são as diferentes variedades de milho. Milho vermelho, branco, azul, todas outras formas, feijão diferente. Então, a diversidade entre dentro da espécie, conhecimento, isso é o conceito da agrobiodiversidade. E ela, então, pode ser entendida como um processo de relações, interações do manejo da diversidade entre elas, com o conhecimento tradicional e com o manejo dos múltiplos agroecossistemas. Ela é, sem dúvida nenhuma, um recorte da biodiversidade. Então, alguns conceitos têm que ficar bem claro. A agrobiodiversidade é o recorte da biodiversidade, porque é a diversidade de cultivos, né? É aí que entra também a agroecologia, mas se eu tivesse com biodiversidade seria ecologia. É onde entram os agroecossistemas, mas se fosse biodiversidade seriam os ecossistemas. Então essas são questões fundamentais. Bom, essa diversidade biológica é exatamente esses três níveis que existem, né? Diversidade, entre, espécie, tal. E a agrobiodiversidade, segundo a Convenção da Diversidade Biológica, refere-se às biodiversidades da agricultura, onde estão envolvidos todos os cultivos, seja de planta, de peixe, de aves, de sei lá o que for, micro-organismos do solo, fazem parte da agrobiodiversidade, segundo a diversidade biológica, a convenção dela, né? Bom, hoje essa biodiversidade trabalhada pelas populações tradicionais, principalmente aquelas com algum tipo de uso, requer um complexo sistema de manejo, um profundo entendimento sobre o ecossistema. Olha só esse texto aqui, é importantíssimo. A biodiversidade trabalhada pelas comunidades tradicionais, onde tinha sistemas complexos de manejo e entendimento do seu ecossistema, e que agora é agroecossistema. Estas formas milenares de manejo serviram como base para as diferentes formas de agricultura ecológica existente hoje. A agroecologia saiu do conceito da agrobiodiversidade. Esse é o ponto-chave. O conceito da agroecologia saiu da porque primeiro começou a domesticação das plantas. Surgiu a diversidade genética das plantas. O uso e o manejo dos agroecossistemas é que deu origem aos diferentes sistemas de cultivo, entendido hoje como diferentes sistemas de manejo agroecológico. E aí então está a agrobiodiversidade, que é exatamente isso que nós já conversamos, diversidade entre espécies tradicionais, múltiplos agroecossistemas, e a agroecologia, o conceito da agroecologia, o que ela pega? Ela pega manejo ecológico dos recursos naturais, interagindo com o manejo sociocultural e com o manejo holístico dos agroecossistemas. E na agrobiodiversidade, você potencializa a biodiversidade local e a diversidade sociocultural. Isso aqui está dentro do conceito da agroecologia. Essa potencialização da biodiversidade e as práticas alternativas dentro dos agroecossistemas, que faz o conceito da agroecologia, elas são oriundos da base da agrobiodiversidade. Esse é um conceito muito importante de entender, porque às vezes o pessoal entende a agroecologia como um conceito único, e não. E por que é importante saber que a agrobiodiversidade é a base genética da agroecologia? Porque quando eu for trabalhar com agroecologia, eu tenho que ter por base a agrobiodiversidade. A construção da base genética para a agroecologia, ela vem da agrobiodiversidade. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê o pessoal fazendo agroecologia utilizando da diversidade de espécies convencionais, vindo dos sistemas híbridos e outras coisas mais. Então, isso aqui é um ponto importante. Bom, isso aí
volta, aqui já é a região de Machu Picchu, no Peru, o Império Inca, e aqui, só para dar uma ideia, é o centro de origem, né? Eu falei da América Central, aqui é a questão dos astecas, que entraram com os incas, até chegar aqui no Brasil, que foi, né, aonde teve a domesticação, milho, abóbora, feijão, pimenta, batatas aqui no Peru. Então tem uma região importantíssima como centro de origem da domesticação dessas espécies. Na Abissínia, essa região basicamente da Etiópia e do Quênia, é a região que começou a domesticação do sorgo, do milheto, dessas questões todas aí. Aqui no oeste asiático, essa região aqui é uma região muito interessante, porque pega Malásia, Filipinas, Indonésia. E nas Filipinas é uma coisa muito interessante, porque elas são 8.000 ilhas. E essas 8.000 ilhas, elas domesticaram o arroz. E lá tem pegaram mais de 36.000 variedades diferentes de arroz. Só para vocês terem uma ideia. E hoje, continua? Né? Aí, quando eu estive lá, eu tive uma região chamada Bohol, né? De Manila, fui para Cebu para Bohol. Em Bohol, olhando o arroz que eles têm lá, era muito interessante, porque tem arroz no café da manhã, tem o arroz do lanche, arroz do almoço e o arroz da janta, um diferente do outro. Né? E a forma de preparo também é diferente. Né? É muito, muito interessante isso. Hoje não passa de 8.000 variedades. Já houve uma perda muito grande com a introdução. Lá tem um centro internacional, e o centro internacional voltou em C8, C16, e com isso são variedades modernas de arroz, e que fez substituir essas variedades crioulas para essas variedades modernas. Né? O oeste asiático, lá naquela região mais para cima, é a soja, né, na China. Aqui você pega a região do Afeganistão, tem a Turquia, essa região toda aqui, de conflitos, né? Você tem a domesticação do trigo. Você indo de Kandahar para Cabul, a região toda, é tudo montanhas, né? E lá que surgiu essa diversificação grande do trigo, né? E o trigo, também essas variedades locais estão sendo perdidas, muito em função de introdução de variedades modernas, mas principalmente na guerra. O bombardeio que fizeram nessa região, aqui na região de Cebu, acabou com uma porção de variedades crioulas, de raças inteiras de trigo. Então, isso aqui é outro detalhe. A região 4 aqui é a região do Mediterrâneo, né? É a região que vocês têm a domesticação das hortaliças, de uma forma geral. E aqui, quando começa a ver isso aí, começa a ver essas perdas todas que existem, nesses centros de origem. O centro de origem se caracteriza por ser centro de origem, é porque eles ainda apresentam as espécies selvagens, as espécies nativas, nesses locais, onde começou a domesticação das plantas. Né? É muita discussão em relação a isso aí, porque um centro de origem que tem as espécies selvagens